Só avisando que essa é a parte 19 da obra do Mercenário, e a parte 1 ao 17 vai estar num link na descrição, junto com a parte 18 também. E antes do vídeo começar, aproveita para deixar o like aí, não se esqueçam de se inscrever no canal para bater uma meta de 10 mil inscritos. Lembrando que o botão de membros também tá ativo aí, e é só isso mesmo, obrigado pela atenção. Depois do protagonista, que é o 001, se encontrar com o numerado 004, eles começam a entrar em combate, só que é na bala, um dando um tiro no outro, desviando, essas coisas, até chegar a hora que eles ficam frente a frente. Mas o 004, que é maluco psicopata, ainda não reconheceu o protagonista como o 001, ele acha que é só mais um mercenário como os outros, até porque ele tá dizendo pro protagonista que era pra ele ter fugido quando ele teve a chance. Mas o Prota tá ali perguntando no seu pensamento se o cara tá pensando que ele é um dos mercenários que estavam de guarda, mas ele não tem muito tempo pra pensar não, porque o maluco psicopata começa a avançar nele, e o protagonista desvia da primeira facada. E enquanto o psicopata maluco vai atacando o protagonista, ele vai só desviando. Até que o 004 pensa que esse cara, o protagonista, realmente é muito bom. Até que chega uma hora que o protagonista consegue uma chance de dar um socão no queixo dele. Mas na hora ele se recompõe e tenta dar outra facada que o protagonista desvia também. Então eles ficam nessa briga até o protagonista de novo conseguir pegar o pulso dele e dar outro socão na cara dele. Isso deixa ele irritado, mas não muda nada, ele continua cuspindo sangue no chão. Então o protagonista mete a cabeça dele numa mesa ali, desmontou o coitado. O 004 tá pensando que merda é essa que tá acontecendo, mas ele vê uma arma ali do seu lado e ele claramente pega ela, mira no protagonista e começa a atirar que nem louco. Só que parece que o Prota é mais rápido do que a bala, ou mais rápido do que a percepção do cara, e enquanto o Prota corre, ele encontra uma pistola ali, então ele rola e mira a arma, vai na frente do 004 e fica de frente a frente. Até que finalmente o 004 pergunta ao protagonista se ele não é um daqueles caras, porque ele saberia se tivesse alguém tão bom assim no acampamento. Mesmo assim, o protagonista não responde nada, até que ele pergunta quem realmente é o protagonista e por que ele tá ali. Mas ele do nada reconhece o protagonista, perguntando se ele é o 001, mas tomou um tirão no braço. Com isso ele percebe que tinha outro lá fora, que no caso é o loirinho, o 006, e começa a atirar nele, mas ele vai desviando de tudo. E não só ele, como o protagonista também vai atirando no 004, mas ele pula de uma janela ali, vazando. O protagonista tenta ir atrás dele pela saída, só que o cara já pegou o carro e vazou já. Então o loirinho que tá ali junto com o protagonista pergunta se aquele cara era o 004 e pergunta o que ele estava fazendo ali, porque já que ele matou todo mundo, ele duvida que ele esteja junto com esses mercenários. Mas o Prota muda de assunto, falando que mais importante do que isso é o 032, que não tá nada bem. Então mais tarde, lá dentro do carro, eles colocam o 032 e o 006 percebe que ele realmente não tá nada bem, tá muito péssimo. Mas o Prota fala pra eles irem embora, porque ele sabe de um lugar que eles podem ir, e eles podem conseguir ajuda lá. O 006 diz que o 032 não vai conseguir aguentar uma longa viagem de barco, e ele não sabe se ele vai resistir sem ser tratado ali mesmo na Coreia. Então, mais importante do que isso, quer dizer, não mais importante, mas também importante, ele diz ao protagonista que ele deve se afastar, porque se ele continuar com eles, vai estar em perigo, já que ele tem a vida nova dele pra cuidar. Ele diz ao protagonista que ele já fica muito agradecido só do Prota ter ido ajudar ele até ali. E o Prota fica quieto na dele, então o loirinho diz que eles se separam ali. Então ele estende a sua mão e o protagonista olha pra mão dele, mas ele não fala nada. Mas mesmo assim, depois de olhar pro 006 de novo, ele toca a mão dele. Já em outro lugar, em uma casa abandonada, tá aquele carro onde o 004 entrou. E lá dentro ele tá se enfaixando o braço dele que ele tomou um tiro. E ele tá se lembrando do protagonista, pensando que as habilidades e a presença dele é realmente igual àquele moleque de antes. Então ele percebe, ele tira a conclusão de que aquele cara realmente é o 001. E eu aqui que tava achando que o protagonista ia continuar ajudando o loirinho em segredo, ele acabou voltando pra sua casa, onde a sua irmã percebe que ele chegou. Então o protagonista pergunta a ela se ela não foi dormir ainda. E ela diz que ela tinha que estudar umas coisas, e o vovô ficou acordado por um tempo e depois foi dormir. Mas ela quer falar uma coisa pra ele, então ela diz que o vovô disse que estava se sentindo solitário, já que o protagonista ficou o dia todo fora. Então ela pergunta a ele se ele já terminou o que ele tinha pra fazer, e o protagonista diz que sim. Ela fala que deixou um sanduíche que ela fez em cima da mesa, então o protagonista pode comer, e ele agradece a isso. Deixou até uma cartinha avisando que o leite tá na geladeira, ó. Então depois ele se deita na sua cama e fica até rolando nela, até que o seu celular começa a tocar. E quem enviou a mensagem
Sim, foi aquela menina de antes, a modelo, a Cha Seoha, perguntando se ele já dormiu, e ele responde que ainda não. Com isso, ela liga pra ele. A intimidade já tá forte, né? Então ela pede desculpa por ligar pra ele tão tarde, dizendo que ela é péssima digitando e prefere falar mesmo. E pergunta se o protagonista tá livre amanhã, porque se ele estiver, ela pergunta se eles podem se encontrar e conversar um pouco. O Prota pergunta, amanhã? E ela diz que se ele for treinar, ela vai encontrar ele lá. Ela só precisa de um tempinho do protagonista. Então o Prota fala que tudo bem. Então no outro dia, o protagonista tá fora da sua casa, em outro local, e o carro do seu lado buzina pra ele. E quem tá lá dentro é a Cha Seoha. Quando o protagonista entra no carro, ela diz que pensou que o protagonista tivesse treino hoje. E pergunta por que ele ainda tá em casa. E ela fica meio burrada ali, dizendo, não me diga que estava mentindo pra mim. Mas o Prota fala que não. Na verdade, ele decidiu que iria descansar mais uns dias, já que os ferimentos dele devem ter piorado mais ainda. E a Cha Seoha diz que entendeu e diz que ainda bem que ela chamou ele então, já que é bem raro ele não estar ocupado. Ela entrega alguma bebida pra ele. Infelizmente não dá pra me ler o nome porque às vezes tem um nome engraçado na marca da bebida. A Cha Seoha fala ao protagonista que pensou em encontrar ele em algum outro lugar, mas ela ficou preocupada de que as pessoas poderiam reconhecer ela. Então pergunta se os dois podem conversar ali mesmo, e o Prota diz que sim. Então ela fala que ligou ontem pra ele porque ela precisava perguntar uma coisa pra ele e também pedir um favor. Ela diz que é sobre o seu irmãozinho. Ela fala que ele é mais novo que o protagonista e também tá no colegial. E ela achou que o protagonista o conhecesse, já que eles dois são estudantes. E o Prota tenta pensar se ele conhece alguém assim, mas né. A Cha Seoha diz que ela soube pelos seus pais que o irmão dela tá se machucando praticamente todo dia. E quando perguntaram pra ele, ele responde que se machucou brincando com os amigos. E se eles insistem, o irmão dela vai direto pro quarto ou sai de casa. No começo ela pensou que era normal pra idade do irmão dela, mas depois de ouvir mais sobre, parece que não é isso. E o Prota pergunta a ela se ela já tentou perguntar pra ele diretamente. Ela diz que se ela vai lá, o irmão dela nem sai do quarto e também não atende as ligações dela. Mas antigamente eles eram bem próximos, antes dela começar a trabalhar, mas ela não tem mais tempo pra ficar com ele, já que ele sempre está muito ocupado. No caso ela está sempre ocupada. E ela disse que não era tão ruim assim, mas o irmão dela começou a evitar ela no passado. Então ele pergunta ao protagonista se ele pode o ajudar nisso, já que ele é a única pessoa pra quem ela pode pedir isso. E ela tem medo de que rumores estranhos possam aparecer se ela pedir pra alguma outra pessoa, e ela não quer dar problemas pro irmãozinho dela. E o protagonista parece aceitar. Então mais tarde, lá no colégio, eu acho que é o mesmo do protagonista, o cara tá até com máscara ali, ele tá olhando a foto do irmão da Cha Seoha. O nome dele é Cha Jin-woo, ele é do segundo ano do colegial, lá da escola, do colégio. E quem está na frente dele é logo o garoto. Mas do nada, alguém atrás do protagonista chama por ele. Quando ele olha, a garota do nada pergunta se o protagonista poderia tirar a máscara dele rapidinho. Tinha que ser, meu Deus. Então o Prota, ele fica sem responder por um tempinho, até que ele diz que tá gripado, então ele não pode. Mas mesmo assim, as garotas falam, meu Deus, a voz dele é muito sexy. Já o irmão da Cha Seoha tá entrando na sala dele. Lá dentro tem algumas pessoas ali dizendo que ele tá atrasado, chamando ele de pedaço de bosta. Já esse cara aqui pergunta ao irmão da Cha Seoha se ele não mandou ele chegar cedo na escola e ficar esperando por eles, dizendo que ele não pode acreditar que o mordomo dele demorou tanto. E a bichinha feia aqui, meu Deus, mas é feia mesmo, hein? Tá falando pro cara ali parar com essa parada de mordomo, perguntando se ele tá lendo muita novel esses dias. E já tem outro quietinho aqui que deve estar assistindo um anime. O bichinho tá no segundo ano do colegial com cara de pai de família e tatuagem. E coitado do menino, parece que tá todo acabado. E o de cabelo cinza aqui fica intimidando o irmão da Cha Seoha e ele pede desculpa, dizendo que ele não tava se sentindo muito bem hoje, então se atrasou um pouco. Aí o cara pergunta, não estava se sentindo bem? Chamando ele de filho da fruta, falando que ele não pode fazer o que ele quer. E pergunta se o menino chegou atrasado porque bateu nele um pouco ontem, e ele diz que não é isso. Ele pergunta como assim não é isso, dizendo que é exatamente o que ele está dizendo. Foi o cara de pai de família lá do segundo ano do colegial tá assistindo um karateca lutando, e pelo jeito ele deu um problema mental, dizendo, saquei, então é assim que faz. Então ele se levanta chamando Cha Jin-woo, falando que é pra ele segurar a mochila dele na frente dele, e ele fica perguntando por quê. Aí ele fala, por quê? Dizendo que é pra ele ir logo porque ele tá mandando. Então ele obedece. E quando ele
coloca a mochila na frente, o cara entra em posição de luta e dá um chutão que acerta a mochila do garoto. Mas claramente uma mochila não defende o impacto, né? Então ele sai voando. O bichinho ficou caído no chão, sofrendo de dor. E o cara que deu um chute nele diz que não foi igual no vídeo e pergunta se é porque será que é porque não é um saco de pancada, ou se será que é melhor socar ao invés de chutar. Então ele manda o garoto se levantar e segurar a mochila dele de novo. Só que ele tá meio irritado, o garoto. Então o cara pergunta o que ele quer e manda ele levantar logo e segurar a mochila. Com isso ele de novo obedece. Mas a garota interrompe dizendo que ela tá com fome e outro fala que ele também tá com fome. Então o cara ele para e manda o Jinwoo comprar alguma coisa pra eles comerem. Ele fica um segundinho ali meio depressivo, mas ele se levanta falando que ele tá indo. E a garota de novo manda ele trazer café com leite. E quando o garoto sai da sala, tá o protagonista lá vendo tudo. E o prota ele pensa no garoto e se lembra da irmã dele. Até que o celular dele do nada começa a tocar e a Daeun mandando mensagem pra ele dizendo que o notebook que ele deu a ela é muito bom. E agradeci ele de novo. Ele fica felizinho, vai responder ela, mas ele se lembra do seu trabalho agora. Então ele guarda o celular dele e começa a seguir o garoto. Lá na loja, o garoto tá escolhendo algumas coisas pra levar pros valentões lá e ele tá pensando que ele odeia ter que ir pra escola. E o celular dele toca uma mensagem e a irmã dele dizendo que ela conseguiu uma folga nesse sábado e pergunta se ele vai estar livre porque ela vai dar uma passadinha em casa e também vai comprar algo bem gostoso pra ele. Só que ele não responde nada. Ele se lembra de sua memória do ensino médio. Tem alguém ali, tem alguns caras conversando ali. Um tá perguntando ao outro se ele viu um dorama de ontem, dizendo que aquela atuação horrorosa da Cha Seol-ha o deixou muito bravo. E eles estão meio que falando mal da Cha Seol-ha, dizendo que ela deveria ter pagado pra participar da série. Isso deixa ele muito bravo. Mas lá na casa dele, a garota tá perguntando pra ele o que ele quer, do que ele tá falando. Ela tá dizendo que foi até ali na casa dela pra tirar um tempo. Mas ele do nada pergunta a ela se não dá pra ela atuar melhor. Isso deixa ela meio envergonhada, perguntando a ele se ele acha que ser atriz é fácil, dizendo que é claro que ela quer atuar melhor, mas é bem difícil. Só que ele, ignorante, fala pra ela dar os pulos dela, porque o pessoal da sala dele tá zoando ela e falando que ela é péssima. Isso é humilhante pra caramba. Então, voltando pro agora, ele tá se lembrando de tudo isso e ele pensa que tudo que tá acontecendo com ele merece. Ele merece até algo pior do que já está acontecendo. E lá fora, vendo ele, tá o protagonista. E o celular dele, do nada, toca de novo e a Daeun de novo. Tô perguntando por que ele não foi pra escola hoje. Porque o Traveco contou a ela. E ele responde dizendo que ele tinha algumas coisas pra resolver hoje. Ela fala que ficou surpresa. O protagonista até saiu mais cedo de casa e ainda não tinha chegado na escola. E ele pede desculpa. Com isso, o irmão da Cha Seol-ha sai da loja e encontra o protagonista. E ele pensa, quem que é esse? Dizendo que mesmo usando uma máscara, esse cara parece chamar bastante atenção. E ele vai andando olhando pro protagonista. Tô achando que ele é, hein? Até que ele começa, sem querer, tropeçar ali. O bichinho cai de cara, arrastando no chão e derrubando tudo que ele comprou. Tanto que ele ficou todo envergonhado, coitado. Mas o protagonista vai até ele e ajuda a recuperar as coisas dele. E ele agradece o protagonista, todo envergonhado ainda. Mas os dois ficam quietos, não falam nada e criam um clima tenso até o garoto perguntar ao protagonista se ele quer um. Então, um tempinho depois, tá o protagonista sentado junto com ele, tá comendo ali. E o Cha Jinwoo tá pensando, cacete, esse cara sem máscara tem um rosto surreal. E diz até que parece que ele estuda em sua escola e se pergunta por que ele não viu nunca ele antes. Então ele puxa assunto com o protagonista e pergunta de que série ele é. E o prota responde que ele é do 3º ano. E o garoto fala, então você é mais velho na escola. E ele fala que não é não, até porque eles não estudam na mesma escola. E isso deixa o garoto confuso, pergunta, ué, mas como assim? Ele não tá usando o nosso uniforme? E o prota fala que ele só tá de passagem mesmo. Enquanto ele pensa que, pra ser mais específico, ele vestiu esse uniforme pra poder entrar na escola. E o garoto fica ali confuso, mas o seu celular começa a tocar muito. E quando ele olha a mensagem, a expressão no rosto dele tá meio estranha. Então ele se desespera e fala que já deu a sua hora. Então ele já está indo. Mas o garoto tá no telefone respondendo um dos valentões, dizendo que ele precisou ir em outra lojinha de conveniências, porque aquele foi o primeiro, não tinha mais. E o protagonista ali atrás, só olhando. Mas depois que o garoto chega lá na sala e entrega a comida pros valentões, a garota disse que ela pensou que ele fosse morrer de fome. E o de cabelo cinza tá dizendo que ele não sabe fazer nada certo. E o garoto tá ali se perguntando em quanto mais tempo ele vai precisar viver nesse inferno. Ainda falta muitos anos de escola pra
acabar e ainda falta um tempo pra ele se graduar. Ele se pergunta se ele deveria desistir da escola e se será que a irmã dele ou seus pais vão ficar chocados. Mas a garota feiona ali tá perguntando pra ele se ele tá secando as pernas dela e ele fica assustado e responde que não. Mas ela insiste falando que viu ele olhando pra elas agora. Aí o cinza começa a provocar ele perguntando: se quer dizer que você quer ser um machão, é? Mas ele tenta se explicar falando que ele não tava e pergunta por que ele olharia pras pernas dela. Isso deixa ela mais irritada ainda, perguntando se ele tá tirando com a cara dela e diz que foi ele que olhou e agora tá falando merda pra ela. Mas ele ainda assim tenta se explicar falando que não é isso, ele só tá dizendo que ele não olhou pras pernas dela. Mas o cara ali, ele se levanta e olha pro garoto de novo. E do nada ele avança dando um chutão na perna dele. O garoto acaba caindo no chão ali morrendo de dor, mas o cara simplesmente chega por trás dele e manda algum outro golpe ali, cara estranho. Coitado do menino, tá sendo enforcado ali, meu Deus. Mas depois ele solta e acaba se levantando dizendo: então é assim que se faz isso. E de cabelo cinza ali tá xingando o garoto falando que ele desmaiou de novo. Então não é a primeira vez. Passa uma memória antiga do garoto, ele tá ali sentado enquanto os garotos na frente dele tá falando que a irmã dele é gostosona. E a outra garota ali falando: não, eu sou mais. Já tem outra ali falando que ela não tem cara, mas com certeza ela sai com um monte de caras. E esse que fala, ela parece bem desesperada. Com isso, o garoto não aguenta mais e ele se levanta ali falando pra os outros pararem de falar coisas dela. Aí o moleque pergunta se ele é retardado e se ele tá louco. E pelo jeito foi assim que começaram os bullying. Então ele acorda no hospital, parece que é. Ele se pergunta se ali é a enfermaria. Mas quando ele olha pro lado, o protagonista tá ali do lado e ele fica confuso. Então o protagonista fala com ele perguntando por que ele não falou nada pra irmã dele. O garoto fica: do que você tá falando? O prota diz que perguntou pra ele o motivo dele não ter falado nada pra Chaseoha. Então ele fica encarando o protagonista e ele pensa que o protagonista não tá jogando verde. E se pergunta no seu pensamento se será que o prota conhece a irmã dele. Então ele se lembra de outra memória, a irmã dele chegando em casa. Parece que ela tá no hospital e ela tá lendo algumas mensagens ali, alguns comentários dizendo que a atuação dela é péssima e não sabe por que ela é tão popular. Já outra garota tá falando que aposta que ela é uma riquinha e o outro ali falando que tudo que ela faz é irritante. E isso deixa ela muito triste e ela fica chorando ali. E o garoto diz que se descobrissem que o irmão da Chaseoha é um merdinha, isso só traria problemas pra ela. E o prota pergunta se ele tem certeza disso. E o garoto diz que as celebridades precisam cuidar da própria imagem mais do que o protagonista imagina. E não só elas, como seus familiares também. Se alguém souber que o irmão dela sofre bullying, ela com certeza vai sofrer coisas desnecessárias. E o prota pergunta se isso aconteceria mesmo que ele já não esteja causando nenhum problema. E o garoto diz que sim. Ninguém quer saber de quem é a culpa, todo mundo só quer ter motivos pra apontar defeitos. E o prota pergunta o que ele acha de contar pra um professor. E ele responde que se fosse tão simples assim, ele não estaria passando por tudo isso. E ele diz que o bullying só vai piorar. Além do que, se eles fizerem chamar muita atenção, todo mundo vai descobrir que ele e ela são da mesma família. A questão é que, além de não resolver nada, isso só traria mais problemas pra ela. E o prota pergunta então qual que vai ser o plano dele e ele não responde nada. Mas o celular dele toca de novo. E é aquele pessoal de antes, os valentão lá dizendo, mandando ele que é pra ele trazer comida, porque geral tá ali. E tem um filho da fruta ali falando que deve ser uma maravilha ficar de quebrada na enfermaria e manda ele parar logo e ir até a sala. Coitado, o garoto tá todo acabado. E ele diz que vai ter que aguentar tudo isso até a sua formatura. E o protagonista, meu Deus, quando ele sai lá da enfermaria da sala do garoto, ele tá em ligação com a Chaseoha, pergunta se ela ouviu tudo. E ela, chorando, responde que sim. Então a prota fala que acha que deu pra entender o porquê do comportamento do irmão dela ser assim. E ela responde que sim. Ela diz que só achou que ele estava passando pela puberdade e que mantinha distância porque não gostava dela. Ela nunca imaginaria que o irmãozinho dela ia estar passando por isso, ainda mais por culpa dela. Mas o prota fala que a culpa não é dela e também a culpa não é dele. Com isso ele desliga a ligação. E o protagonista se lembra de quando ele estava na mesa com a sua irmã e ela tá dizendo que a Chaseoha é uma pessoa incrível e diz que não esperava que ela fosse tão gentil. O povo da sala ficou até com inveja. Com isso o protagonista se prepara. Lá na sala de aula tem um monte de gente ali e alguém ali tá falando, meu Deus, ele tá vindo de tartaruga, falando que ele tá azul de fome. E o de cabelo cinza fala que vai mandar uma mensagem pra ele, mandando ele se apressar. Tem alguns ali cochichando, falando que ouviu dizer que aquele valentão de antes lá botou o Jinwoo pra desmaiar de novo.
novo. E outro fala, pois é, dessa vez não deu nem tempo dele se mijar. E pior do que isso, tem outro ali falando que vai testar também, como se o moleque fosse um saco de pancadas, de treino. Mas do nada todos eles olham pra uma direção e a garota ali tá perguntando quem que é esse viadinho. E a garota feia de antes tá falando que ele não é da sua turma. E é logo do protagonista de quem eles estão falando, que tá no meio de todo mundo ali. O de cabelo cinza vai até o Prata perguntando o que ele tá querendo. Só que o Prata, ao invés de conversar, ele já logo dá um socão na cara pra aprender. O bichinho desmaiou só com uma, bichinho fraco. E na frente dele já tem outro ali que fica com uma cara de irritado, mas já leva um chutão no meio da barriga e cai que nem lixo lá. Com 2 corpos no chão, tá todo mundo ali agora, né, em alerta. Inclusive o Valentão que desmaiou o garoto. E alguém ali pergunta que merda o protagonista tá fazendo, mas o cara aqui já leva uma cotovelada na cara, um socão no queixo no caso. E vem o outro avançando atrás do protagonista, só que ele desvia, acertando uma bem na costela. Agora o bichinho tá morrendo de dor. E o outro ali parece até que tá vomitando. Mano, essas duas garotas aqui é horrível. O desenhista com certeza fez elas feias assim de propósito. Mas enfim, o protagonista derrotou 4 que tava ali na sala, pelo jeito só falta um. E ele se levanta dizendo que nunca viu a cara de saco murcho do protagonista antes, mas ele mandou bem. E ele fala que já tava querendo uma luta de verdade mesmo, sem luvas nem regras. E diz que com certeza o protagonista tá se achando fodão, mas hoje ele realmente encontrou um rival à altura. Quem deve tá se achando realmente o fodão é esse cara mesmo, porque o tanto que ele vai apanhar pro protagonista. Então o prota não responde nada, o cara entra em posição de luta e avança no protagonista, que desvia do primeiro soco. O cara tenta dar outro soco, falando que o protagonista é um calouro de merda, mas o prota se defende. E ele se vira dando uma cotovelada no queixo do cara, que até sangra pelo nariz ali. O bichinho fica com a mão na cara, meio agachado ali, pronto pra levar uma voadora, uma cotovelada. Só que ele ataca o protagonista de novo, só que leva um socão na barriga. O prota é engraçado que ele não faz nenhuma reação quando ele tá lutando, né? Já o cara que levou um socão na barriga tá se perguntando quem que é o protagonista, todo irritado. Então ele tenta acertar um chute no prota, que pega a perna dele. E a outra perna ele dá uma rasteira, o cara sai caindo no chão. E as duas feias tá ali assustada. E parece que tem mais gente na sala que tá todo mundo assustado também. Mas o cara que caiu no chão ainda não dá desmaiado não, tá olhando pro protagonista ali. Mas pelo jeito a coisa não acabou, porque chega um monte de gente ali e tenta encurralar o protagonista. Então o cara ele se levanta ali e fala que não faz ideia de quem o protagonista seja. Mas hoje ele tá bem ferrado. Garoto, eu acho que não, hein? Então alguém ali pergunta pro cara derrotado no chão quem que é o protagonista, e ele diz que não sabe, falando que o prata só brotou do nada e começou a quebrar todo mundo. Então esse cara aqui na frente pergunta quem que é o protagonista e por que ele tá fazendo isso. E o prata de novo não fala nada, e o cara pergunta, tá me ignorando? E ele manda alguém tirar a máscara do protagonista, chamando ele de palhaço, falando que quer ver a cara do imbecil. Com isso, 2 começam a avançar no protagonista, mas o prota já derruba um. E quando o que ele bateu nem caiu no chão, ele já avança no outro, que leva só um socão na cara. Agora é mais 2 no chão. Já o derrotado de antes tá ali só vigiando, só olhando. E ele fica irritado, perguntando por que carambas os caras estão ali moscando, falando pra ele descer a porrada no protagonista logo. Com isso vai todo mundo de uma vez no protagonista. Mas sabemos que isso não adianta nada. Mudando de cena, o irmão da Chá-Seu Rá tá lá voltando pra sala de aula, perguntando quem que era aquele cara, que no caso é o protagonista. E diz que ele apareceu do nada e vazou de repente. Mas ele pensa que tanto faz, ele só não quer passar por aquilo hoje. E ele acaba escutando lá dentro da sala alguém gritando o que estão fazendo, mandando segurar ele, que é o protagonista. E tá um amontoado de gente lá vigiando a sala. E o garoto se pergunta, mas o que tá acontecendo? Por que tem tanta gente reunida na porta da sala? Lá dentro o que tá acontecendo já tem um cara voando, que acaba voando. Meu Deus, que chute forte foi esse do protagonista? Mandou o cara voando pra fora da sala. E o garoto pergunta, mas que merda foi isso? E ele escuta de novo falando, merda, segurem ele, parem ele. Quando ele vai olhar lá dentro, tá logo um cara voando do lado dele. E tem outro que o pescoço até torceu, caiu no chão derrotado, e o protagonista ali no meio. E quando o prota olha pra ele se pergunta, o que tá acontecendo? Dizendo que esse cara fez isso sozinho. Mas ainda tem aquele cara derrotado de antes em pé. E ele tá ali paradinho, só se perguntando quem que é esse arrombado que é o protagonista. Se perguntando se tinha um monstro assim na escola. Mas ele se assusta com alguma coisa, porque o protagonista olhou pra ele e começou a andar na direção dele. Então ele tenta falar com o protagonista, perguntando quem que ele é e por que ele comprou uma briga com eles do nada. Aí o prota finalmente fala e pergunta por quê? Ele diz, vocês agridem aos outros porque tem um motivo? Aí o cara aí fica irritado e pergunta, é o quê?
quê? E o Prota chega bem pertinho falando, escuta aqui, se eu ficar sabendo que vocês estão importunando alguém, vou vir fazer uma visita. E ele ainda diz que na próxima vez não vai acabar tão fácil. Isso só deixa o cara mais irritado ainda, perguntando se esse corno é amigo de alguém que eles zoavam. E o Prota do nada pergunta, e o que você acha? Aí o cara ele começa a rir, parece que não tem medo não. Ele diz que ficou todo arrepiado, chamando o protagonista de esquisitão. Ele diz que não sabe quem é o Prota, mas ele deve estar vendo muito filme de princesa. E pergunta ao protagonista se ele achou que ele ia dizer sim senhor. E ele tenta continuar falando, mas o Prota pega na cabeça dele e mete na mesa. E vendo tudo isso, tá o irmão da Chassi O'Halley. E o Prota com a cabeça do cara na mão. Mas ele continua metendo a cabeça do cara na mesa. Ele pega a cabeça do cara de novo e mete de novo na mesa. Todo mundo tá assustado assistindo isso, inclusive o amigo do Prota não, o irmão da Chassi O'Halley. E o Prota ele vai fazendo toda hora, metendo a cabeça do cara na mesa, até que ele grita pro protagonista parar. Então o Prota ele fala, responde. Então ele responde, entendi, vou fazer como você disse, não vamos mais encher o saco de ninguém. Então o Prota larga ele e sai da sala, coitado tá todo ali, coitado caramba. E quando o Prota vai saindo da sala, ele chega perto do garoto que tá assustado com ele e passa até por ele sem falar nada. E quando o Prota vai embora, o garoto pensa que achou que era impossível ver alguém fazendo isso, mas o protagonista amassou todo mundo. E ele lembra do cara ali, dizendo que ele bancava o durão, mas acabou trocando de papel quando encontrou alguém mais forte. E o cara parece que ele não aprendeu nada, porque ele olha irritado pro Jin-Woo, que acaba assustando ele. Ele chama ele de filho da fruta e pergunta do que ele tá olhando. Ele xinga o menino de saco de bosta e pergunta se ele tá achando graça e manda ele até ali agora. O irmão da Chassi O'Halley tenta falar, não é isso, mas o protagonista aparece de novo. E de novo o cara muda de atuação ali falando, ei, calma, espera. Mas o Prota pega a cabeça dele e joga o cara assim, meu Deus. Ele deve ter uns 100 kg, o Prota simplesmente joga ele. O bichinho tá no chão que nem lixo, ele olha pro protagonista de novo, aí o Prota segura o dedo dele. O cara fica assustado, o protagonista quebra o dedo dele. E todo mundo ali na sala tá olhando, fica meio com remorso. E o Prota pergunta pra ele se ele achou que ele estava brincando. E ele diz de novo pro cara, responde. Aí ele fala, não, é sério, não vou mexer com mais ninguém, eu juro. E o Prota fala que ele nem precisa jurar. E ele pergunta por quê? E o Prota responde dizendo que ele pode voltar ali a qualquer momento. E o bichinho ficou caladinho ali. Então o protagonista de novo, ele sai da sala, ele passa pelo garoto e fala com ele agora, dizendo que ele retribuiu pela comida. Já o garoto tá ali, tipo, olhando pras costas do protagonista. Então depois de tudo isso, o Prota tá ligando pra Chassi O'Halley falando que ela não precisa mais se preocupar. Ele diz que tinha um probleminha, mas já foi resolvido.